cultura de bulbos é, sem dúvida, muito interessante. Estas estruturas armazenam recursos e permitem que as plantas se mantenham vivas, mesmo em condições adversas. Mas vamos desde já conhecer algumas das espécies mais comuns. Existem vários tipos de bulbos. Existem os bulbos verdadeiros, que são os bulbos das tulipas, os bulbos dos narcisos também, e depois existem outros tipos de bulbos diferentes. Por exemplo, os cormos, que são dos crocos, que são bulbos muito pequeninos, em que neste caso vê-se um em cima do outro, porque o bulbo de baixo é o bulbo mais antigo, do ano passado, e ele depois de florir começa a criar um novo bulbo para dar a flor para o próximo ano. Cada bulbo só dá flor uma vez. Mas, por exemplo, os bulbos dos narcisos dão flores anos e anos sucessivos. Depois temos, por exemplo, os bulbos dos liliums e temos ainda os tubérculos das dálias, que são já bulbos que se plantam na primavera para dar flores no verão. Mas, do ponto de vista fisiológico, que características particulares têm estas plantas? Um dos bulbos que nós conhecemos e que todos temos em casa são as cebolas. E os bulbos têm esta camada exterior, esta casca exterior, chama-se túnica. Depois temos aqui o colo radicular, onde tem as raízes que irão nascer, as partes das raízes. Isto é a parte de crescimento aqui de onde vai sair a planta. Aqui vê-se bem que já, nesta ponta já está a sair a planta. E depois, dentro destas escamas, se repararem, temos tudo o que vai fazer parte da planta adulta quando estiver fora da terra. Posto isto, importa agora saber adquirir bulbos de boa qualidade. Quando vamos a uma loja ou a um centro de jardinagem comprar um bulbo, devemos ter atenção em olhar para os bulbos. Normalmente eles vêm assim apresentados dentro destes sacos com aparas de madeira, mas temos de tentar ver como é que os bulbos estão lá dentro. Devemos escolher bulbos que estejam duros, que estejam robustos, que não tenham a túnica destruída e que não tenham bolores ou outro tipo de fungos que estejam à vista. Outra das coisas que devemos ver, por exemplo, nos bulbos verdadeiros, que são como as tulipas ou os jacintos, devemos tentar escolher os bulbos maiores. Nas amarílias, nos hipeastros, também acontece isso, porque o tamanho do bulbo equivale ao tamanho da floração. Por isso devemos ter sempre os bulbos maiores e mais robustos para termos as flores maiores, às vezes até 2 flores no mesmo bulbo. Para já, ficamos por aqui. Mais adiante, falaremos sobre as épocas de plantação. Há pouco vimos que fatores ponderar na compra de bulbos. Depois de adquiridos, estes podem ser plantados nos mais diversos locais. Diretamente no solo, em vaso ou mesmo em situações mais particulares. Outra maneira de se cultivar chama-se bulbos forçados. Cultivam-se em casa dentro destes recipientes ou recipientes assim próprios. Às vezes basta ser uma jarra cheia de pedras, não leva terra, ou poderá levar também terra, mas normalmente não leva. Enche-se de água até aqui à boca e põe-se o bulbo. Normalmente nestes utilizam-se ou jacintos ou utilizam-se narcisos. E depois, passado umas 2 ou 3 semanas, o bulbo começa a criar raízes, como se vê aqui dentro da água, e começa a dar flores. Este ainda está no início. Se estiverem perto da luz, eles às vezes crescem, ficam enormes, se não ficam mais pequeninos, mas estando em casa, perfuma a casa e dá um bocadinho de cor à casa. Estes bulbos não devem ser reutilizados no ano a seguir, porque não vão dar nada no ano a seguir, porque já gastaram as suas energias. Mas todos os bulbos têm as suas épocas. Vejamos alguns exemplos. Existem bulbos de primavera, os que chamamos os bulbos que florescem na primavera e os bulbos que florescem no verão. E vou-vos dar 2 exemplos. Os bulbos de primavera são os narcisos ou as tulipas, por exemplo, e um dos exemplos de bulbos de verão são as dálias, que durante todo o verão mantêm os nossos jardins floridos e são também muito fáceis de cultivar. Os bulbos de primavera semeiam-se normalmente no outono, aparecem à venda no outono e é nessa altura que se semeiam, mas podem ser semeados, pelo menos aqui na zona de Lisboa, onde eu estou, eu semeio até janeiro e obtenho sempre flores. Se o sítio onde tiver chover muito, convém até semear um bocadinho mais tarde, que é para eles não apanharem as chuvas de inverno e não apodrecerem, porque muitos são colocados na terra e apanham com muita chuva, o bulbo apodrece e depois não nasce nada.
Com os bulbos de primavera, quando a planta secar toda, temos duas hipóteses. Ou deixamos na terra, e muitas vezes as tulipas ou os narcisos, os narcisos costumo sempre deixar na terra e eles voltam a florir de ano para ano. As tulipas, normalmente retiro-as e volto-as a plantar depois na outra estação. Se for um sítio com boa drenagem, em que não haja problemas, se forem em vasos grandes, convém sempre mudar um bocadinho da terra. Agora, se for no chão, em bordaduras, em canteiras, se tiver boa drenagem, não há problema dos bulbos apodrecerem. Se não tiver, é melhor tirar. Tiram-se da terra, deixam-se 3 ou 4 dias ao sol só para a terra a secar, depois limpam-se e armazenam-se ou dentro daqueles sacos de rede de onde estão as cebolas, ou dentro de uma caixa de cartão com aparas de madeira. Há várias maneiras de armazenar. Armazena-se num sítio escuro, num sítio fresco também, o mais fresco que tiverem, e ficam a dormir até o ciclo seguinte de plantação. Com os bulbos de verão, e temos, por exemplo, os lílios, temos as canas índicas e temos as dálias, como esta aqui que já está pronta a florir. Plantam-se normalmente na primavera, dentro de um vaso, dentro de uma bordadura ou num canteiro, tanto faz, e a planta vai logo começar a crescer e depois vai florir. Um dos truques para a planta florir cada vez mais, é assim que a flor começar a secar, nós irmos cortando as flores e ela vai dando sempre mais flores. É muito fácil de se manter florida durante meses e são muito fáceis de cultivar.